Olá, amados. Graça, paz e prosperidade a todos vocês. Boa tarde, 12h33. Hoje está próximo daquele horário proposto para a resenha, de meio-dia e meio, meio-dia e meia hora. Deus abençoe cada um de vocês, a chegada de vocês aqui, a estada de vocês aqui. Me perdoe sair em delicadeza, estou olhando para o celular, mas os leilões que eu participo aqui dos relógios, eles são do outro lado do mundo, às vezes é no Japão, na Índia, Cazaquistão, Turquistão, às vezes é na Alemanha, às vezes é na França, na Itália, às vezes nos Estados Unidos. Independente disso, todos eles são em horários diferentes. Eu tenho que dar uma olhada para manter-me aqui nos meus leilões da minha empresa aqui de relojoaria e perfumaria. Ok? Mas estamos juntos mais uma vez aqui para começarmos essa resenha. Eu hoje não vou correr muito com a resenha, mas a resenha de hoje, nossa Deus, a resenha de hoje é punk. Vai ter gente que vai se enforcar psicologicamente. Eu sei que psiquicamente vai ter gente que vai falar assim, pastor, para, tá forçando. Juro para vocês que não estou forçando nada. Juro para vocês que eu estou tentando... Juro para vocês que eu estou tentando ser o mais suave. Agora, no curso eu não vou segurar nada, tá? Deixando claro, aqui eu estou tentando segurar para não estragar a perspectiva de vocês. Mas no curso vamos, né? Eu já falei, não sou mais baú, vou segurar nada. No curso vamos, só Jesus. Gente, quero agradecer, aproveitar a Patrícia aqui, agradecer a vocês pelo carinho, as manifestações. Aos pouquinhos eu vou respondendo, tá bom? Vocês me perdoem por não responder tudo de uma vez, mas aos pouquinhos eu vou respondendo a vocês, tá? Peço a vocês só paciência para eu poder responder, mas vou responder a todos vocês todo o carinho de ontem. Confesso aos irmãos que não sou dado muito à festa, não gosto de festa, mas família, vamos ali para comer um negocinho. Eu falei, crente é fogo, é logo comer um negocinho. Aniversário, agradece a Deus, pronto. Não, tem que comer um negocinho, agradece a Deus, mas come um negocinho. Ninguém merece. Aí o que acontece? Eu tô nessa guerra aqui com o corpo, eu tô cheio de dor. Confesso a vocês, estou cheio de dor aqui. E não sei se é um resfriado, uma gripe, um pouquinho de dor de cabeça, mas vamos fazer aquilo que está proposto para nós, viu? Aí, moçada que gosta de relógios, aqui é um relógio Sector. Sector é uma marca italiana. Muito bonito, eu quase não uso. Eu falei, como está no catálogo lá, a gente... Coloquei ele hoje, falei, vamos ver se ele cabe ainda na minha pulseira. É bom que o relógio também a gente ajusta para o nosso pulso, né? Aí você sabe se você está engordando ou não. Quando você põe o relógio, ele começa a fazer teu braço ficar roxo, sinal de que você... Tissot tá por ali, Marco. Tem uma Tissot, o que mais tem aqui, Marco, é Tissot. Tem feminino? Tem, Marta. Tá chegando o feminino da Burberry. A Burberry tem um feminino. Gente, vou terminar a produção dos vídeos, tá? Isso aqui é um Sector masculino, é italiano, mas é uma máquina muito bonita. A Sector tem no Brasil, mas os relógios da Sector que vem no Brasil são relógios bem fraquinhos, bem. Esse aqui não, esse aqui veio mesmo de Roma. Roma, esse aqui veio direto de Roma. A gente compra lá direto na importação. Mas vamos lá, gente. Deus abençoe cada um de vocês, que Deus possa cada vez mais prosperar a vida de vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado cada vez mais pelas felicitações do meu aniversário, que Deus possa abençoar cada um de vocês com o mesmo carinho que vocês transmitiram a mim, e eu louvo a Deus por você. Elisângela Nunes, Elisete Cardoso, Fernando Oliveira, Sidney Lefredo, Noel Barbosa, Carolina Almeida, muito obrigado, Carolina Barbosa, Graciele Souto, Soraya de Jesus, Sueli Gomes, Ariel, Rosana Oliveira, Marilene da Silva, Enaile Bergamasco, é isso? Isso. Carolina Barbosa, Neiva Ledesma, Deus abençoe, Patrícia Pou, Paz, Edna Rodrigues, Rosana Oliveira, André Maurícia, Juliana Santana, Eliana Brito, Jalma Mariano, Shalom, querida, Sueli Gomes, Deus abençoe. Mariana, eu estava assim, é porque eu estava esperando só ligar o computador para poder mandar a imagem. E aí eu coloco no Black, né? Tem que colocar no Black. Também estava fazendo meu cafezinho aqui de... cafezinho bom. Luciana Bastos Brasil, Ivani Portal, Elisângela Nunes, Lu Mercedes,
Rosana Oliveira, Ivonete Matos, Maria Toledo, Joelma Mariano, Oliveira, perdão. Ih, já fui no automático, viu, Joelma? Perdão, Joelma Oliveira. Jussiara Guilherme, Jamile Ferreira, Marta Corse, não Corsi, cansava Corse, no Rio de Janeiro, Corse. Claudine Almeida, Delcimar Nunes, Maria Gouveia Liri, Rosemary, Pastor Tiago, Rena Elze, Deus abençoe, Verônica Souza, Rosana Oliveira, Jaciara Guilherme, Cristiane Heloíse, Caroline, Kátia Maria, Silvani Nazedir, Gislaine, Maura Doces, Elizabeth Melo, Edilene, Deus abençoe, Lúcia Lu, Matheus Cavalheiro, Neiva, já falei, Elisângela, Hélio Santos, um abraço, Hélio, Silvane Nazedir, também já falei, Célia Lima, Moisés da Silva, Márcia Dornelles, Marco Antônio Vieira, um abraço, Marcão, Deus abençoe, Alice Alves, Matheus Cavalheiro, Johnny Bezerra, amém, Josefa Anjos, Leda da Costa, Eliane de Lima, Cíntia Thaís, o pessoal tem Eliana e Eliane, aí tem hora que você bate o olho e o olho não está bem hoje, tá, irmãos? Infelizmente. Andréa Alves, Alda Fiedler, se tiver errado, minha filha, depois me ajuda com a pronúncia, tá? Que a gente lê, mas cada fonema de um idioma diferente tem sonoridade, né? Diferente. Thalita Nascimento, YouTube Premium, Carolina, Deus abençoe, Rosicleide, Regiane, Sueli, Livson, Deus abençoe, gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês mais uma vez. Carla Borges, obrigado. Fátima Ramos, Kátia Silene, Leonai Jesus, muito obrigado. Rosângela Gomes, Tiago Paz, querido, Tiago J. Elvanger, deve ser isso. Giro de notícias, Deus abençoe. Anderson Luz, obrigado então, Alda. Ana Carolina Cruz, Laís Rosa, Cláudia Mello, Rosângela Silva. A gente vai deixando o like e vamos continuar. Você já fez a inscrição nesse curso que vai começar amanhã? Faça, porque só aqui já estou dando quase metade da minha aula. Meu Deus do céu, brincadeira. Não vou dar metade da aula porque tem coisas que nós não vamos conseguir adentrar, ok? Mas hoje você já vai entender qual a diferença da lei da atração para a identidade espiritual. Hoje você vai falar assim, agora entendo que o pastor disse que não é lei da atração. Quando eu falo assim, gente, isso não é lei da atração. Gente, hoje, eu vou esperar aqui a Josiane confirmar para eu colocar aqui a thumb dos adolas, tá? Vou esperar confirmar para botar o thumb dos adolas. Mas hoje nós temos aniversário hoje do Gilberto Souza. Gilberto está lá no Planalto. Não sei se está em Goiânia ou se está em Brasília. Gilberto, um abraço. É o marido da Suede. Tá bom? Deus abençoe, Gilberto. Deus abençoe sua vida. Dia 7, olha, não sabia não, 7 de março. No canal, a Raquel Félix, a Josilene de Mello e a Luciana Bastos. Olha aí, Luciana Bastos, Josilene de Mello e Raquel Félix. Parabéns. Deus abençoe, Deus abençoe. Não, a aula é ao vivo e fica gravada, tá? Ana Carolina Cruz. A gente vai fazer a aula ao vivo. Eu gosto de dar aula ao vivo e vai ficar gravada para vocês utilizarem, tá bom? Luciana Bastos, parabéns! Deus abençoe a sua vida, querida. Há também Josilene de Mello e também a Raquel Félix. E lá na igreja, o nosso querido irmão Gilberto. Deus abençoe, gente. Mas tem que usar o relógio, Laís. Glórias a Deus a vocês, tá bom, amados? Pois bem, vamos lá. Inscrições abertas, amanhã a gente dá o pontapé inicial. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sempre, quem já fez curso comigo sabe que eu faço o máximo, né? Faço o máximo possível para empregar a comunicação ou o entendimento da matéria. Que é uma das coisas que eu não gostaria de ser lesado. Uma vez fui aqui acusado de não ter dado um curso bom. Eu dou resenha aqui gratuitamente. E a pessoa diz assim, eu prefiro assistir a resenha. Aí eu não sei se a pessoa diz que prefere assistir a resenha por causa da informação ou se a pessoa prefere assistir a resenha porque é de graça. E eu já falei, se você tem dificuldade com finanças, procure a gente. Fala comigo. Eu não me atenho
a questões só de valores financeiros. Se você falar, pastor, eu queria tanto fazer, quantos aqui fala, pastor, eu queria fazer tal curso, me dá uma bolsa, me dá um desconto, me ajuda. A gente sempre se entende, tá? Eu não sou movido por dinheiro, até porque eu não preciso ser movido pelo dinheiro. O dinheiro tem que ser movido por mim. Quem está fazendo oficina aí de finanças, sabe da economia, sabe sobre isso. Então, eu não... essa coisa de ficar prometendo, olha, você vai fazer esse curso, você vai ficar rico. Não, eu não estou prometendo que você vai ficar rico. Agora, uma coisa eu posso te dizer com toda certeza, com todo carinho, sem medo de errar e sem medo de ser amanhã taxado ou acusado de estar fazendo alguma coisa com relação a vocês. Na semana passada, com a resenha, se você pegar os conceitos da resenha desde a semana passada, e mais essa semana, e mais o curso, você só não muda de... Desculpa o que eu vou falar agora. Você só não muda de vida se for sem vergonha. Tem que ser muito sem vergonha para aprender tudo isso e continuar vivendo o que está vivendo. Infelizmente, a gente precisa colocar em prática. Tiago diz que a pessoa que não consegue viver a palavra de Deus, a pessoa que não pratica a palavra de Deus e conhece a palavra de Deus, a pessoa de ânimo dobre, é como a onda do mar. E ela também é como a pessoa que vai para frente do espelho, sai da frente do espelho e depois se esquece como é seu rosto. Assim, aí fica difícil. Não tem como Deus te abençoar dessa forma. Então, estou colocando desse jeito para você entender. É isso aí, cabra sem vergonha, Olivson. Sabe, você precisa... Eu digo assim, ó, eu tenho que viver o que eu prego e eu tenho que pregar o que eu vivo. São as duas coisas. Não é só a pessoa, fulano tem que viver o que prega. Não, mas tem que pregar também o que vive. E por aí vai. Ok? É importante que você entenda isso. Mas vamos lá. Lei da atração e identidade espiritual. Qual a diferença Qual a diferença dessas duas situações? Muita gente chega para mim e fala assim, pastor, e a lei da atração? O que o senhor acha? O que eu acho que a lei da atração é a lei da atração. Não tem nada a ver com espiritualidade. Não tem nada a ver com coisas espirituais. A gente vai provar isso para você. Vamos lá. Primeira coisa, o átomo é a unidade fundamental da matéria. Lembrando que estamos dando continuidade. Se alguém cair aqui de paraquedas e falar assim, não entendi. Vamos dar continuidade a toda a semana passada e a partir de ontem. Então fica ligado. Senão vai começar a fazer uma opção de pergunta que já foram respondidas lá atrás. Mas vamos lá. O átomo é a unidade fundamental da matéria e a menor fração capaz de identificar um elemento químico, pois detém sua identidade. Aí nós temos as 4 teorias, ou tipo de modelo atômico que nós temos. O de Dalton, 1803, o de Thomson, 1903, do Rutherford, 1911, e a de Bohr, muito conhecida, 1913. O que significa isso? Nós temos 92 elementos químicos na natureza. Esses elementos químicos da natureza são, como diz assim, é uma matéria, uma substância. E o que acontece? O átomo dentro dessa matéria, dessa substância, dessa molécula, é justamente o que identifica o produto, é o que identifica justamente aquilo que nós temos. O exemplo disso aqui é básico, o basicão aqui está aqui, ó. Os pregos são feitos de vários átomos de ferro. O ouro é feito de vários átomos de ouro. O carvão é feito de vários átomos de carbono. E o mercúrio é feito de vários átomos de mercúrio. Tudo que existe ao nosso redor é feito de átomos, que são minúsculas partículas. Eles são tão pequeninos que para você ter uma ideia, em um único grão de areia, presta atenção nisso, em um único grão de areia existem mais átomos do que o número de folhas de todas as árvores do mundo. Vou repetir esse conceito. Em um único grão de areia existem mais átomos do que o número, não é que existe mais átomos no grão de areia do que nas folhas, não. Existe mais átomos em um grão de areia do que a quantidade de folhas que há em todas as árvores do mundo.
Ou seja, para se compor coisas minúsculas, você tem bilhões e trilhões de átomos. Então vamos entender que estamos trabalhando com um número, não infinito, eu não vou chamar de infinito, mas estamos trabalhando com um número muito alto, de alta complexidade, para cada tipo de matéria que temos aqui. Aí você pensando nisso, observando essa perspectiva, tu diz assim, aí tu para pensar em dois momentos bíblicos. Um momento bíblico é quando Deus fala assim, Abraão, a sua descendência será incontável como as areias ou como a areia do mar. Depois assim, Abraão, a sua geração será numerosa como a areia do mar. E a sua geração será incontável como as estrelas do céu. É interessante Deus mostrar duas situações. Primeiro, a atômica, com relação a um objeto físico, a uma substância física que é a areia, e depois Deus transportar a quantidade de filhos de Abraão para os corpos celestes, no sentido de dizer assim, olha, é incontável realmente a quantidade de estrelas, é algo muito acima da areia do mar. Mas o que quer dizer com isso? Só para você entender, você começar a entender o mundo subatômico de Deus. Porque a gente sempre pensa assim, o mundo espiritual. O mundo espiritual é um mundo de identidade, de entidade. Quem fez mentoria sabe a diferença de mundo espiritual para o mundo físico. A maioria de vocês sempre confundiu. Eu acho legal na oração, Deus opera agora no mundo invisível. Que o anjo venha... Peraí, você quer trabalhar no mundo dos átomos, dos prótons, elétrons, nêutrons, quarks? Você quer trabalhar nesse mundo ou você quer trabalhar no mundo de anjos, demônios? São dois mundos diferentes, um passa pelo outro, é verdade. Mas a gente confunde nas nossas orações o que é mundo espiritual e o que é mundo invisível. São dois mundos totalmente diferentes. O mundo espiritual é o entremeio, que vocês ligarem na Terra será ligado nos céus. E é claro, para você chegar no mundo invisível, você tem que passar pelo mundo espiritual. E o que vem do mundo invisível passa. O mundo espiritual, ele é o equilíbrio. Entenda? Ele é o equilíbrio. E eu falei que a aula de hoje é muito profunda, mas vamos lá. Quando a gente lê lá em Daniel, alguns aqui já sabem, já falei, mas não custa repetir. Quando a gente fala de Daniel, que o anjo vem, Daniel, homem muito amado, desde o momento que você se pôs a orar, o Senhor te ouviu e me enviou. Porém, o príncipe da Pérsia me resistiu, 21 dias, eu estou aqui, somente Miguel, vosso príncipe, blá, 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 você conhece bem. Beleza. O que ocorre aqui? Daniel estava operando pelo antigo caminho, chamado caminho de Adão. O caminho de Adão, ele sofreu um pedágio do inferno. Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo, contra aqueles que estão, as hostes espirituais, as hostes da maldade que estão trabalhando no antigo caminho chamado caminho de Adão. Eu tenho um livro que está parado aqui chamado justamente isso, o caminho de Adão e o caminho de Cristo. O caminho de Adão e o novo... Não. O caminho de Adão e o novo e vivo caminho. Então vamos lá. Você vai entender que... Gente, deixa o like, ajuda a gente, tá? Quando você está vendo Daniel nessa peleja de oração, Luciana, Deus te abençoe. Vai tomar uma Ritalina. O que acontece? Quando você vê Daniel lutando com o anjo, e o anjo entrando, sim, eles já conquistaram. O caminho de Adão agora é de Satanás. Por isso que Jesus fez um novo e vivo caminho. Porque o caminho era de Adão. Tá bom? O caminho era de Adão. Adão caiu, Satanás tomou esse caminho. O mundo inteiro jaz no maligno, desde as regiões celestes até a terra. Eu já expliquei isso para vocês, mas não custa nada, né? O novo e vivo caminho é um caminho paralelo que Cristo fez para a sua igreja. Ele rasgou o véu. Ô, Cristina, manda o endereço aí que eu vou mandar para você. Se a Anvisa deixasse. E aí, vamos lá. Você vai compreender que tudo que você quer do mundo invisível tem que passar pelo mundo espiritual. Automaticamente passa. Quando o Senhor criou o universo, haja luz,
ou vem a luz se manifestou, não é luz física, deixando bem claro para aqueles que ainda teimam em algumas situações de Gênesis. Ah, mas ali não era. Não, 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 não. Não há como ter luz na Terra, essa luz do Sol que está aí, é um astro de quinta grandeza, que é uma estrela de quinta grandeza que está nos iluminando. E quando a Terra faz o seu momento de rotação e translação, né, você sempre terá um lado escuro da Terra e um lado iluminado. Isso aí é o basicão que qualquer criancinha hoje estuda na questão do sistema solar, nos movimentos celestes e os corpos celestes. Então vamos lá. Para essa luz haver, o Sol vai ser criado no verso 13 ou 14, se eu não me engano. E o haja luz é no verso 2. Então essa luz não é luz física, é luz metafísica. João vai dizer que a luz estava no princípio com todas as coisas, ele estava, o verbo estava na frente, ele era a luz. Então, essa luz veio de onde? Ela veio se manifestando... Estava ontem aqui, só para a gente poder... Essa luz veio se manifestando de onde? Do invisível, não é isso? Estudamos isso ontem. A luz que se manifestou do invisível, o ponto de luz, o chamado Big Bang, que é uma teoria científica, mas que, biblicamente, a gente vê um paralelismo muito interessante. Então, obrigado, Nilson, Deus te abençoe. Quando o Sol é criado, a luz metafísica já está em todo o universo. Já está gerando. A Terra começou a ser iluminada pelo Sol. Quando o Senhor... o Sol de Bangu, com certeza, ele é maior. E aí você vai ver justamente a manifestação do chamado de Deus. E disse Deus, venha a luz, ou faça-se luz, faça presente luz. E a gente vê justamente o universo sendo formado. E a partir daí você vê o sistema solar dentro da Via Láctea, que é um pinguinho à toa, um pedacinho pequenininho. Tá? E aí nós vamos ver o quanto temos de Deus a capacidade de estar dentro desse mundo. Sabe qual é o nosso problema? Nós nos divorciamos de uma forma muito interessante desse mundo. E a gente não vê que tudo está permeado por átomos. Vários tipos de átomos, todos os formatos de átomos. E aí vamos entender como é que funciona a questão da substância. Você tem aqui um copo de água, que é justamente simbolizado por quê? Átomo de hidrogênio e átomo de oxigênio. A junção desses átomos fazem o quê? Com que você tenha o H2O. Ok? Ou seja, tudo que é substância, tudo que nós permeamos, tudo que para nós é condensado, tudo que para nós é matéria, ela na verdade existe de forma de substrato atômico para que se faça isso. É um número, bilhões e trilhões e zilhões de átomos para que se gere isso. E a gente está sempre ingerindo e liberando átomo, ingerindo e liberando átomo. Tudo ao nosso redor, como eu falei, como está dentro de uma piscina. Imagine você debaixo da água, você começa a se movimentar debaixo da água. É isso, o mundo atômico é isso. Ok? E o mundo subatômico é o mundo onde Deus domina, onde Deus tem dominância e o homem quer dominar. O bóson de Higgs está aí por isso, né? O colisor de partículas. Justamente a tentativa de dominar onde Deus já domina há muito tempo. E aí é um perigo muito grande. Porque se o homem... Eu vou tentar explicar isso de maneira bem simples, mas somente pessoas que estão dentro de uma visão metafísica. Porque se eu falar com um cientista, ele vai dizer que isso que é uma grande besteira. Né? O cientista vai dizer, isso é uma grande besteira que esse pastor está falando. Nada a ver. Porque ele é cientista, ele não é teólogo, ele não é espiritual, ele não é uma pessoa que está com a sua visão baseada no mundo espiritual. Ele só está baseado no mundo subatômico, no mundo invisível. Mas quando o homem ele mexe com essa tentativa de invadir o mundo subatômico, de uma certa forma ele passa pelo mundo espiritual. E quando ele passa pelo mundo espiritual, ele cria uma fenda. Ele cria uma fenda temporal ou atemporal que faz com que, infelizmente, haja vazamentos. Né? Como é que eu vou chamar de vazamentos? O nome é esse mesmo, não tem para não dar outro nome. Então ele está criando o quê? Vazamentos, ou seja, pequenos buracos negros que podem não só nos levar a colidir com outra dimensão, ou trazer espíritos malignos. E isso, Homem-Formiga, o Doutor Estranho. O Doutor Estranho, para mim, é o mais emblemático, né? Aquela mormando, vim barganhar. Meu Deus do céu, aquilo ali é o Satanás de outra dimensão. Então vamos compreender que quando nós olhamos esse mundo aqui, aí a gente diz assim, mas como funciona isso? É simples. Os átomos que compõem todas as coisas possuem o mesmo formato, ou seja, todos eles têm um núcleo e outras partículas menores. Os elétrons que ficam girando ao redor desse núcleo
A quantidade de partículas que compõem os átomos é o que diferencia. Existem 92 tipos diferentes de átomos e mais 25 que foram produzidos em laboratório. Esses átomos podem unir-se, ficando bem juntinhos, bem juntos e formando os materiais que conhecemos. Ou seja, o número atômico de cada elemento químico, né? De cada substância, de cada molécula. Por exemplo, já viu os balões em festas infantis que se soltam? Infantis, que se você soltar, sobe e sai voando? Bem, esses balões estão cheios de um gás chamado hélio, que é formado por vários átomos desse elemento. Aí você já começa a entender onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar? Que tudo na Terra é formado pela junção de um mundo atômico. Gente, eu estou lendo mal porque eu estou enxergando mal. Como falei para vocês, eu estou aqui com dores, então me perdoem se eu estiver lendo mal, porque assim, ó, tá tudo embaralhado, eu estou quase que codificando e desenhando o que eu estou lendo, tá bom? Então vamos entender que tudo nesta Terra é formado por corpos atômicos. Vamos compreender agora onde entra o mundo espiritual para nós aqui. O mundo espiritual para nós é fácil, entra justamente aqui, na questão do corpo atômico. E a gente não tem noção disso, ou tem noção, mas não compreende isso de forma plena. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus nos fez, aí nós estamos vendo a forma orgânica. Mas vamos chegar agora a entender uma coisa aqui. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente, o Nefesh Shaim. Nós temos 17 dos 92 elementos químicos da natureza, os elementos chamados naturais. O homem descobriu 92 elementos químicos na natureza, fez a tabela periódica primordial, depois criou mais 25 no laboratório, né, chamados os elementos laboratoriais. E desses 92, nós temos 17 em nós. Então vamos lá entender uma coisa. Nós temos um corpo atômico. E esse corpo atômico, ele interage com todo o sistema natural em que vivemos. Amém, Laís? Então você está vendo que nós, por dentro e por fora, estamos recheados não só de átomos, mas estamos recheados ou estamos sendo povoados por uma dimensão invisível. Nós fazemos parte do mundo invisível. Só que a diferença nossa para outras situações como anjos e outros mais é que nós estamos vivenciando o mundo físico, tempo e espaço, estamos vivendo o mundo material e estamos dando tanta atenção ao mundo material que nós esquecemos ao mundo imaterial, que é o mundo invisível. O que Jesus faz conosco é que nós somos tão religiosos, que se nós não usarmos a linguagem religiosa, a gente não entende. Se tiver... Voz de Cid Moreira. Ora, se vocês tiverem fé, tamanho de um grão de mostarda, dirás a este monte, lança-te ao mar, não duvidando. Gente, miseriqueima. Miseriqueima, eu não aguento mais isso. É uma prisão intelectual muito grande que a igreja propõe ao ser humano, sabe? Uma prisão energúmena. É muito lúdico você não querer entender Jesus. É lúdico demais. É um abraço na ignorância, assim, sabe aquele abraço que você fica assim, meu Deus, onde é que eu estava até hoje que eu não entendi nada disso? Por que ninguém explicou isso? Por que eu não entendo isso se eu estudo? Se eu vou para a faculdade, se eu vou passar... No ensino médio, no ensino fundamental, as crianças já aprendem isso. A gente já aprende isso no ensino fundamental, no ensino médio. É só pegar a Bíblia e ler a Bíblia com responsabilidade, sabe? E com um pouco mais de inteligência
e falar, pô, Jesus estava... É claro que Jesus não usou linguagem de escola, é claro que Jesus não usou linguagem escolástica, é claro que Jesus não estava preocupado em ensinar, olha, quanto o valor do átomo, o valor atômico da água, o valor atômico do chumbo. Não, Jesus não estava preocupado com isso, não veio para isso. Jesus não veio para dar aula de química, de física, nem de física quântica, nem de mecânica. Jesus veio para falar de Deus. Só que em tudo que Jesus falava e fazia, você vai ver que há todo um contexto que nós estamos vendo aqui agora. E o que isso significa? Significa que muitos agora estão assim, ai, lei da atração. Aí veio os caras do nome New Age, claro, New Age descobriu, pô, os caras descobriram que trabalhando com vibrações psíquicas, desejos, processos mecânicos, eles conseguem atrair o que eles querem, e conseguem mesmo, porque eles passam, vão no mundo subatômico, e de lá conseguem projetar seus desejos. É como antigamente você tinha um rádio, né? É como você sintonizar uma emissora. Você olha, oh, bom dia. Você... O que está acontecendo? As pessoas que trabalham com as pessoas que trabalham com a lei da atração, elas trabalham com isso. Elas trabalham projetando, informando e requerendo de uma forma direta essas bênçãos, esses desejos. Porém, olha, biblicamente a palavra de Deus diz assim: agrada-te do Senhor, Senhor Deus, Yahvé, Adonai, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Não é isso? Entrega o seu caminho. Salmo 37, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Romanos 12 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Entenda isso. O que nós vamos entender aqui agora é que na soberania de Deus, e aí é aí que o nosso curso vai entrar, que você será diligentemente apontado para Cristo, porque você pode saber disso tudo. Se você não estiver em Cristo, você vai cair na lei da atração. Esse é o grande boom entre identidade espiritual, porque o mundo invisível, ele pode te atender sem o mundo espiritual, lei da atração. Só que entenda, assim como o bóson de Higgs, assim como o colisor de partículas, você, ao ganhar ou trazer algo do mundo invisível através da lei da atração, você pode trazer mais coisas do que você pediu, porque você pediu sem filtro. Não é agradar a Deus, Cleia, ainda é uma linguagem, ainda é um pensamento muito religioso. Deus não precisa que ninguém agrade ele. A gente tem que parar de humanizar Deus, gente. Olha só. Deus criou humanos e os divinizou. O humano perdeu a divindade e está tentando humanizar Deus. Sabe aquela coisa do cachorro, humanizar o gato, humanizar o galo, humanizar o porco, humanizar o cavalo? A gente faz isso. A gente humaniza os bichos. Meus filhos são veterinários e falam assim, a pior coisa que tem é quando a gente atende um pet. Quando a gente atende um pet e vê que o dono, aquele que é o responsável pelo pet, humaniza o pet. É muito difícil trabalhar com esse cliente. Eles falam comigo, é muito difícil trabalhar com um cliente que humaniza o pet. Porque tudo que a gente tenta fazer pelo bichinho não dá. O cliente humanizou. E o que a gente faz? O que a gente faz? A gente tenta humanizar Deus, agradar a Deus, deixar Deus feliz, deixar Deus satisfeito. Sabe, essa coisa antropos, esse antropotatismo, essa coisa de dar sentimentos a Deus não existe. Isso não existe. A lei da atração, claro que a lei da atração traz demônios. Com certeza. Porque o que você foi buscar sem permissão de Deus, você foi buscar sem a vontade de Deus, você foi buscar sem entendimento do que Deus tem para você. É isso aí, pô. Não, o nome do teu cachorro, Paulo Roberto. Ah, não, é do cachorro, não é o seu, não. Não, o nome do cachorro é Paulo Roberto, em homenagem ao meu tio. Pô, coisa de maluco. Então nós fazemos isso com Deus. A gente acaba fazendo isso com Deus. Mas vamos lá. O que ocorre aqui é que você tem um corpo atômico. E aí, em cima disso aí, você tem o corpo atômico. Como é que a gente faz para trabalhar
com Deus? Primeiro, a lei da atração vai mostrar para você que você tem a força mecânica. São 3 forças que nos regem. A força mecânica, a força bios, o homem vitruviano, né, de Leonardo da Vinci, a simetria humana, o número áureo, né, o que você vê no Náutilo, o que você vê no girassol, o que você vê, a forma geométrica perfeita que a natureza tem. É um número. Não vou entrar nisso aqui agora, porque dá mais trabalho ainda. Lá no curso a gente vai falar mais disso. Então você tem a força mecânica, é a força que você tem. Você tem a segunda força, é a força psíquica. É a força de vontade, aquela força, eu vou passar de ano, eu vou conseguir esse emprego, eu vou conseguir essa esposa, esse marido, vai embora. Isso, sequência de Fibonacci tá dentro disso aí, Carolina. Então o que acontece? Isso aí. Você vai ver que você tem a força mecânica, a força psíquica, e você tem, por último, e não mais importante, muito pelo contrário, a mais importante, que é a força espiritual. É a força cósmica. Essa é a força mais importante. Então vamos compreender como nós trabalhamos hoje. Hoje nós trabalhamos pela força mecânica. E aí você vai ver o Senhor dizendo já lá no Antigo Testamento, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Ou seja, não é por força mecânica. Não é por força mecânica e nem pela violência psíquica, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você entende isso? Diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Não é por força. Vocês estão entendendo que a gente, desde que o homem caiu, a gente trabalha por força e por psique? Toda a nossa conquista, ela é proporcionada por força mecânica ou por psique. Conseguem entender isso? O nosso problema hoje, ainda enquanto evangélicos, é que a gente acha que fazendo muita força mecânica, e entre a força mecânica e a psíquica existe a força fonética, né, o poder da palavra, que eu não coloquei aqui porque ela está dentro do contexto da força mecânica e da força psíquica. No mundo espiritual você não precisa de palavras. Mas vamos lá. Então o que acontece conosco? Gente, eu estou me mexendo muito aqui porque tá roxo. Tá osso aqui, mas vamos lá. Então, entre a sua força mecânica e a força psíquica, a gente trabalha muito com essas duas forças. Tudo que a gente consegue, infelizmente, é aqui. Como a gente usa o nome de Jesus, a gente acha que foi Jesus que sempre deu. Só que a gente quebra a cara quando Jesus nos deu uma coisa que dá errado. Explica agora, ô crente, explica que deu errado o carro que Jesus te deu. Explica que você está com busca e apreensão do carro que Deus te deu. Explica que o apartamento que Deus te deu está com documentação toda estourada. Explica que aquela bênção que Deus te deu, que é o namorado, o noivo, a noiva que Deus te deu, agora vocês estão separando porque não está dando certo. Explica essa bênção que Deus te deu. As bênçãos do Senhor não provocam dores. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então você tem que começar a compreender que você talvez trabalhou na força mecânica e trabalhou na força psíquica. Você compreende isso? A maioria de nós consegue coisas na base do mecânico e do psique. E quando a gente vai na força mecânica e na psique, cara, pode ser que você se dê bem em algum momento, mas a maioria das vezes você acaba se emocionando e se arrebenta. Essa é a base da lei da atração, a força psique e mecânica. Você projeta, você sonha, você pede, você verbaliza, você faz atos mecânicos. Não é isso? Você usa de manifestações mecânicas. Você sobe monte, desce monte, vai para lá e vai para cá e usa a força da psique. Eu desejo o Senhor. Eu desejo o Senhor. Mas o importante mesmo, você não sabe quando você usou, se você usou algum dia, que é a força espiritual, que é a principal força. A força mecânica, ela vem justamente... Não é bênção. A força, toda ação gera uma reação inversa e proporcional à qual a gerou. Força mecânica é isso. Uma das 3 leis elementares de Newton.
Então a força mecânica ela reverbera também de forma não só química, mas reverbera de forma mecânica, e de forma molecular, e de forma atômica, e de forma subatômica. Oh, que legal! Junto com a força psíquica, que é uma força tremenda, que é uma força monstruosa que o homem tem, é uma bomba. A força mecânica com a força psíquica é uma bomba. E aí o que nós temos então com essa bomba? Olha aqui, ó. Pula a força espiritual. O que nós temos? A ardente expectação da criação. Opa, esse slide está errado. Perdão, gente. Esse slide. Agora sim. O slide está errado. Vamos lá. Eu joguei um slide no lugar totalmente errado. Isso que veio aqui. O que acontece conosco? A gente entra no aspecto da mentalidade. Qual é a sua mentalidade? Como é que formamos uma mentalidade, gente? Força mecânica, força psíquica e força espiritual. Essa é a mentalidade unitária. Ou, você já notou que os tamanhos estão pequenininhos? A força mecânica é pequena, a força psíquica é a média, a força espiritual é a maior? Então, o que você vai entender? Que mentalidade é quando você consegue entender os seus processos mecânicos, os seus processos psíquicos e os seus processos espirituais. Saber onde é a minha mecânica, ou seja, o meu esforço, a minha disciplina, o que eu faço. As pessoas não me entendem, até na minha igreja, porque elas acham que eu tenho que me esforçar mais para fazer mais coisas. Só que quanto mais coisas eu faço, mais força mecânica eu utilizo. E há tempo para tudo. Eclesiastes 3, há tempo para tudo. Entenda uma coisa, há coisas que você tem que parar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Parou força mecânica. Acabou. Parou força mecânica. Você entende agora? Aquietai-vos. Não é por força nem por violência, força psíquica. Acabou força psíquica. Não por força nem por violência. Mas porque há um momento que Deus fala assim, agora deixa que eu te ajudo. Vamos trabalhar na força espiritual. Vamos entrar no aspecto espiritual, que é a maior força. Porque se você não tiver essa mentalidade de força mecânica, de força psíquica e força espiritual, sendo que elas têm que estar alinhadas, eu vou trabalhar só na força espiritual. Não, meu filho, você vai ter que trabalhar na força psíquica e você vai trabalhar na força mecânica, mas dentro de uma proporcionalidade de forças. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? O papo está meio física, mecânica, mas entenda. A maioria sim, o Meire. A maioria sim. Sem saber, não fazem de propósito. Fazem por ignorância. Não sei o que é pior. Porque o propósito na verdade, fazer com propósito, de certa forma, é doloso, né? Então vamos lá, vamos compreender isso aqui, gente. O que a lei da atração nos propõe? A lei da atração nos propõe quais forças? A mecânica e a psíquica. A lei da atração, ela vai te dar resultado porque ela está trabalhando em cima de uma força mecânica. Eu sou muito esforçado, eu acordo 5 da manhã, eu malho, aí eu pego o metrô, eu vou ao trabalho, lá é foco, força e fé, foco, força e fé, foco, força e fé. Tu tá trabalhando na lei da atração, abestada, abestado. Tu é muito péssimo. Tu acha que está se dando bem, mas tu está na lei da atração, seu abestado. Porque você acha que o teu esforço físico, você acha que teu foco, força e fé, não está te privilegiando, não, porque você está ignorando peremptoriamente, você está deixando de lado a maior força motriz, que é a espiritual. Quer que desenhe? Não precisa desenhar, não. Aqui já está tudo desenhado. Vocês estão entendendo? Lá na frente diz assim, ué, por que acabou? Porque, como diz nos desenhos da Disney, e os desenhos do todo encanto, um dia acaba. Tudo que Deus faz é perfeito e tudo que Deus dá é para sempre. Não provoca dores. O meu jugo
é suave, o meu fardo é leve. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Se o que você conseguir com a lei da atração, uma hora vai pesar. Você vai precisar da força mecânica para continuar mantendo. E você vai precisar da força psíquica para manter. Só que você chega na velhice, sua força mecânica, você fica estressado, depressivo, sua força psíquica, Então o que acontece quando tua força humana, tua força mecânica e sua força psíquica caem? O que acontece com o que você conquistou? O que acontece com tudo que você conquistou com foco, fé, foco, fé, foco, fé e força, força, foco, fé. O que acontece? Acabou. Não tem mais foco, não tem força, não tem fé. Isso aí. Porque para sustentar as coisas que Deus tem te dado, você precisa de muito mais do que foco, força e fé. Ai, gente, a raiva que eu tenho quando o pessoal fala, escreve isso, põe isso na força, foco, força e fé, foco, força e tapa, foco, força e paulada, foco, força e fossa, foco, força e raio, trovão e relâmpago na cabeça desse infiel. Oh, meu Deus do céu, que nervoso que dá essa turma. E dentro da igreja replicando isso aí. Isso aí. Força mecânica e força psíquica. E agora, como é que eu faço então, pastor? Como é que você faz? Serve isso aqui? Força psíquica e força espiritual. A força psíquica é como um motor de arranque. É só para você ligar o carro. Esse que o carro faz é o motor de arranque. É um motorzinho que ele faz o quê? Ele ajuda a girar um motor maior. Então, a força psíquica é ter um motor de arranque. É só para você ligar a força maior, que é a força espiritual. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos alma. Então, a nossa alma, ela se alegra, ela se rejubila. É o que Maria falou, minha alma se alegra, o meu espírito se engrandece no Senhor. Eis aqui a tua serva. Você entende isso? Como eu consigo as coisas no mundo espiritual? Com força psíquica, é verdade, mas a maior força é a espiritual. E isso vai gerar o que em mim? A identidade. Quando se gera... Não, claro, se eu estou usando força psíquica, vai interferir. Por que você tem que ter a mente de Cristo, criatura? Se você não tiver a mente de Cristo, teus pensamentos... Olha só, gente, a força espiritual não corroborará com uma força psíquica errada. A não ser que você seja satanista ou bruxo. Aí é diferente. Tua força espiritual é o lado negro da força. A tua força espiritual, ela vem de onde? Do Espírito Santo de Deus. Vou explicar para vocês. Amanhã, se inscreva no curso, começa amanhã às 20 horas. Preste atenção. Se vocês já estão crucificados com Cristo, pensai, pois, nas coisas que são do alto onde Cristo está. Vocês precisam estar com seus pensamentos cativos ao senhorio de Jesus Cristo. Para que vocês tenham a força psíquica e ela esteja alinhada à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí, a força espiritual que está em você, ela apoia a força psíquica. Ela apoia o teu estado psíquico. Ela apoia a sua forma de ver mundo. Ela apoia porque a sua força psíquica, ela está alinhada justamente à mente de Cristo, a mentalidade de Cristo. Voltando ao processo de mentalidade, vamos lembrar? Que é força mecânica, força psíquica e força espiritual. Ou seja, o que você viveu até hoje na igreja não te levou a tudo que você merece e precisa que Jesus
conquistou na cruz por você. Porque você, dentro da igreja, vive numa força mecânica enorme, numa força psíquica enorme e numa força espiritual muito fraca. Nossa forma de prestar culto, eu ia falar toda errada, mas é uma palavra muito forte, é equivocada. Nosso culto tem muita força mecânica, nossas mensagens têm muita força psíquica e nossas orações têm muito pouca força espiritual. Cleia, fala com Deus, ore. Pastores não são donos de ovelhas, pastores são tutores. Sempre digo na minha igreja, eu não sou dono de vocês. Não quero ser dono de ovelha nenhuma, porque também o dia que eu tiver que ir embora, eu vou e acabou. A hora que Deus me der a autorização para sair, eu saio. Então não tenho possessão nenhuma por ninguém, nem prédio, nem nada. Vocês estão entendendo que os nossos cultos é o inverso? Cheio de força mecânica. A gente faz da igreja um lugar das mecânicas. Departamento dos homens, departamento das mulheres, departamento das... Parece até a Renner, parece a CIA. Departamento, foco foi festa. Começou, o foco foi força. Foco, fé e força. Força, foco, fé. Fé, força. Meu irmão, é trava-língua. Nossas igrejas são baseadas em departamentos. Uma igreja baseada em departamento é força espiritual, força psíquica ou força mecânica? Responda aí você mesmo. Gente, deixa o like, por favor. Nossos louvores é na força espiritual, na força psíquica ou na força mecânica? O que é isso? O que esse abestado está fazendo no baixo, na bateria e no teclado? Está mostrando que toca muito. O pregador que fica lá contando historinha, meu querido, e aquela criança pedindo ao pai. Aí fala pro tecladista: papai, papai, eu queria um pedaço de pão. E o pai, naquele momento, angustiado, diz: meu Deus! Cara, filme chinês. Sabe aquele filme chinês com vingança no final? E o pregador e os irmãos... Que raio de mensagem é essa, bestado? Ninguém aprende nada com ele. É força psíquica no laço, cara. É força psíquica nessa igreja. As igrejas estão todas aí, tudo na força psíquica. Vocês entendem que não há como a gente migrar? Porque para você tem que diminuir a força psíquica e aumentar a força espiritual. Para você ter o quê? Uma identidade no mundo espiritual. E para você diminuir a força psíquica e aumentar a espiritual, você tem que começar a diminuir todos esses departamentos mecânicos. Diminuir. E aí ninguém quer amadurecer dentro da igreja. Igreja é um lugar osso, viu, gente? Vou falar uma coisa para vocês. Igreja é um lugar osso para se conviver. É um bando de mimizento. É um bando que eu também não fico nessa igreja, porque o pastor me disse isso, porque a irmã não me deu paz do Senhor, porque eu tenho que ter um departamento só meu, porque eu quero foco, força e fé. Foco, força e fé. Não sei se porque eu tô com dor e tô assim, eu tô meio azedo agora, mas, meu irmão, é uma coisa assim... Aí quando eu falo com vocês, irmãos, eu tenho um dia que eu quero desistir. Eu fico assim, Jesus, dá vontade de desistir. Mas gente. Não, eu tô falando isso aqui, mas é uma situação que você não entende, que as pessoas não vão ter identidade nunca. Nunca. Elas vão ter... elas vão ter assim, ó. Sim, psíquica e de alma é a mesma coisa. A palavra psique, psuche é alma, em grego. Aí tu tá vendo uma opção de crente doente, de crente depressivo,
Os crentes cheios de ziquezira. Sabe, os crentes cheios de Nutella no corpo, Nutella no cabelo. Sim, gente, psíquica quer dizer força da alma. Não, você pode, deve operar na igreja, mas com consciência. Quem é você? Sou pregador, então sua responsabilidade, você tem que entender sua responsabilidade como pregador. Ah, eu sou adorador e músico. Adorador todos são na igreja, né? Vamos combinar que adorador todos são. Levita para mim. Se você é judeu da tribo de Levi, você é levita. Mas se você não é judeu nem da tribo de Levi, você não é levita. Você é levita? Você faz levitação? Vou orar por você para quebrar esse demônio aí do sobrenatural que está sobre você. Então, levita para mim é alguém que levita magicamente ou alguém que é judeu que nasceu da tribo de Levi. Fora isso, não existe levita na igreja. Todos são nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Toda a igreja é. Ponto. Aí o cara, eu sou levita na casa do Senhor. Cara, tu é uma engrenagemzinha mecânica que não sabe nem o que tá fazendo. O pessoal manda tu fazer as notas e tu faz. Dó. Si com sol. Lá menor. Fá. Sol de novo. Ré menor. Mi menor. Fá. Dó. Fechou a música. Ah, que bom. Vamos pra mecânica. Tarabadá, parabadá, torododó, nada. Acabou. Isso é você. Se achando adorador. Você entende isso? O cara se acha adorador porque toca um instrumento, toca baixo, toca violão. A irmã se acha adoradora porque canta. A irmã já foi lá, Leviatã, misericórdia, mano. Ô, Marta, calma. Então, gente, tem que parar com isso. E nós precisamos entender que, enquanto não tivermos a nossa identidade trabalhando dentro de um conceito que tem que ir além da força mecânica e psíquica, não vira lei da atração, é ter a mentalidade. A mentalidade, colocar a força mecânica no lugar certo, a força psíquica no lugar certo e a força espiritual no seu determinado lugar. Quando você consegue alinhar isso, aí você se torna o quê? Um homem espiritual a tudo discerne por ninguém discernido. Aí olha só o que você ouve aqui de Paulo, em Romanos. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória, dos filhos de Deus. Ou seja, a manifestação adâmica, a manifestação de Cristo, a manifestação do segundo Adão, a manifestação. Aí o mundo invisível, entendendo que você tem a autoridade, que você tem a natureza, que você é a manifestação do Filho de Deus. Vocês estão começando a entender agora? Aí, quando o mundo espiritual percebe que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você pede passa pelo processo correto, que é o mundo espiritual, não é o mundo invisível. O crente, ele trabalha de forma espiritual e não de forma invisível, não de forma secreta. Quem trabalha de forma secreta são os feiticeiros e bruxos. Você entende? Você não pode dar a volta. Você tem que passar pelo mundo espiritual para chegar no mundo invisível. E o mundo espiritual é o filtro daquilo que você pede, se está dentro das condições da soberania de Deus ou não. E se você for rejeitado pelo mundo espiritual, o que acontece com a maioria de nós, e você insistir, você está indo pelo seu caminho e não pelo caminho de Deus. Você está indo na força do seu braço e não na força do trabalho de Deus. Você pode até conseguir, porque depois de você passar pelo mundo espiritual e receber não, o que você faz? Dá a volta, vai lá no mundo invisível. Só que entenda, quando você vai direto no mundo invisível, sem passar pelo mundo espiritual, aguarde. Aguarde. Você está indo para a lei da atração e achando que é crente fiel, porque consegue tudo
Tudo que eu peço, Deus dá, irmão. Alice, só indo na mentoria para eu te ensinar isso melhor, tá? Faz o curso aqui, a gente vai explicar melhor também sobre mundo visível e espiritual. Apesar que assista toda a resenha da semana passada que você vai compreender melhor. Você entende isso? Nós precisamos de força espiritual para que gere em nós a identidade do Filho de Deus. Amém? Jesus, amanhã tem mais. Amanhã a gente fala um pouco mais. Daqui a pouco nós teremos a nossa resenha, nosso Adolas Podcast. Gente, nos ajude. Se você achou que esse conteúdo é legal, espalhe, mas não espalhe para preguiçoso, não, que preguiçoso gosta de... Sabe que preguiçoso gosta? Isso aqui para preguiçoso é horrível. Isso aqui mata o preguiçoso. Não, tem que raciocinar, tem que ler Bíblia. Ai, não, e esse pastor é muito complicado. O evangelho é simples. O evangelho é simples. Para que isso tudo? Átomo, química, 92 elementos, terceira lei de Newton. Ah, para de show. Isso aqui é simples. Ok, amém. Glória a Deus. Fazer o quê, né? Cada um na sua simplicidade. Isso aqui também para mim é simples, simplérrimo. No momento que você entende o que é isso, torna-se simples para você. Gente, fala com a Josiane, 21 99 6828. Quem quer fazer inscrição, gente, aqui, ó. Vou botar um número para vocês aí, ó. Josiane, eu quero fazer o curso lá, Profundidades do Reino com o Pastor. Tá aí. 21 99 68. O WhatsApp, tá bom, gente? É o WhatsApp, isso aí. 21 99 6828, o WhatsApp. Vamos orar, gente? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo. Te agradeço pelo carinho, o afeto dos meus irmãos no dia do meu aniversário ontem. Obrigado pela vida de cada um. Continua consolando o coração da Leila. Continua, Senhor, confortando o coração da tua filha, dando a ela, Senhor, graça, a paz que excede todo o entendimento, porque não há como ter paz entendendo o que está acontecendo. Pai, te agradecemos porque o Senhor é bom, justo, verdadeiro, fiel, poderoso, gracioso. Queremos, Senhor, nesse momento, adorá-lo em espírito e verdade, entendendo que o Senhor, Pai, é nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa orientação de tudo. Obrigado por este tempo, obrigado por tua palavra, obrigado pelo entendimento do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Guarda cada um, obrigado pelos aniversariantes, vá ao encontro daqueles que têm necessidades agora urgentes, Pai, e abençoa-os para a honra e glória do nome de Jesus. Obrigado por tudo, te adoramos, te exaltamos, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe vocês, amados. Que a graça e a paz de Jesus Cristo pouse sobre vocês. Até daqui a pouco nos Adolas Podcast. Amém?